Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um pós-jogo. Espero que esse microfone funcione dessa vez, tentei arrumá-lo, mas vamos lá, o que mais interessa, que é uma vitória. Venceu, mas não convenceu. Isso me preocupa, vamos falar bastante nesse pós-jogo. Porém, o sentimento de alívio é muito grande por conta dessa vitória, né? São 3 pontos importantíssimos que o Palmeiras agora chega ao término, pelo menos desse jogo, na terceira posição. Um gol de alívio de Breno Lopes, que mereceu não talvez pela partida que estava fazendo, mas pela insistência, pela vontade que tem, né? Diferentemente de Rony, que tem sumido, Breno Lopes tem aparecido. E só que a falta de repertório, de organização tática e até mesmo de regularidade me preocupa muito para o restante do campeonato e até mesmo da temporada, né? Então hoje foi uma partida de encher os olhos do amante do futebol, mas não de encher os olhos do torcedor palmeirense. Foi um jogaço lá e cá, Bahia com bola na trave, Palmeiras perdendo gol feito, enfim. Foi um baita de um jogo hoje. Jogamos com uma equipe organizada taticamente, mas que a gente não pode mais ficar dando essas desculpas, né? Red Bull Bragantino tem uma baita equipe, o Bahia tem uma boa equipe, está em ascensão, mas a gente tem que ganhar esses pontos, tem que somar mais pontos, principalmente dentro de casa, contra esses times de menor expressão. Então foi 3 pontos que certamente a gente vai comemorar muito lá na frente, porque caso a gente não conseguisse fazer aquele gol no finalzinho, sentiríamos muita falta desses 3 pontos bem importantes, né? Então vamos ressaltar aqui, antes de mais nada, o lado positivo e o ponto positivo e o ponto negativo. Ponto positivo disparado, Gustavo Scarpa, coloquei ele na capa do vídeo, inclusive. Tá jogando barbaridade, tá jogando muita bola, chamando a responsa, fez um gol de falta, deu assistência para o outro gol. Cara, ele tá voando, chamando realmente, de fato, ser o meio-campista, o camisa 10 que organiza o time taticamente. Ele tem sido o diferencial do time do Palmeiras nos últimos jogos, no último mês aí, tranquilamente. Agora o ponto negativo, Vitor Luiz e o lado esquerdo do Palmeiras, né? Kusevich, Vitor Luiz, mas Vitor Luiz fez uma partida muito ruim, 2 gols ali no lado dele. Cara, a gente precisa urgentemente de contratar um lateral esquerdo e amanhã eu trago um vídeo preocupante, mas com talvez um ar de atenção, de vamos se tocar aí, Palmeiras. Vocês vão entender amanhã no vídeo de amanhã, tá? Bom, vamos lá. Kusevich, entenderam por que ele quase nunca tem chance? Olha, eu não sou muito de jogar jogadores, principalmente quando ele não tem muito tempo jogado, mas o Kusevich não dá. Não vejo muito futuro nesse jogador. Eu acho que fomos enganados pela primeira vez aí com um defensor raçudo aí do futebol sul-americano. Eu acho que venderam o jogador errado para nós, tá? Falando um pouquinho do jogo, Jailson não fez uma boa partida, assim como o Vinícius Silvestre não fez uma boa partida contra o Red Bull. Ele tem esse defeito de não sair na bola, ele não consegue sair na bola, e no segundo gol do Bahia ele claramente escorregou, se jogou na bola, onde ele poderia ter fechado mais o ângulo ou ficado melhor posicionado, que certamente ele teria agarrado aquele gol, né? Um jogo de várias viradas, né? O Palmeiras começou, fez 1 a 0, o Bahia virou, depois o Palmeiras virou. E o Jailson não fez uma boa partida. Luan, né, também não fez uma boa partida, tá voltando de lesão, vamos entender, assim como o Kusevich, tudo bem. Mas o Kusevich ele é bem fraquinho nesse aspecto aí. Marcos Rocha na lateral direita, Vitor Luiz já falamos. Marcos Rocha jogou mais ou menos o óbvio, porém o time melhorou quando entrou Gabriel Menino no seu lugar. Eu senti uma diferença bem grande, assim como senti quando trocou o meio campo. Hoje nenhum dos Danilos jogou bem, né? Na minha opinião. Lembrando que agora é um conteúdo opinativo, né? Quando é pós-jogo. O Danilo, que é da base, ele corre muito, tá em todos os lugares e isso é extremamente positivo, mas eu acho que ele não jogou bem, assim como o Danilo Barbosa, que iniciou o seu ciclo aqui no Palmeiras jogando muita bola e agora ele não tem jogado nada. Certamente tá devendo e vai custar muito caro caso o Palmeiras o contrate em definitivo. Pelo que tem jogado, com certeza vai ser só mais um jogador por empréstimo
como foi a ala inferior. Tem que melhorar demais esse jogador. Scarpa já falamos, o melhor da partida na minha opinião, tem jogado muita bola. Breno Lopes tem conseguido fazer gols importantes, né? Como ele tem estrela, ele pode não ser o melhor jogador, mas ele faz gols importantes e isso é muito legal e a gente precisa de mais. Rony e Luiz Adriano. O que falar desses dois atacantes que faziam a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro aí, junto ali com Gabigol e Bruno Henrique, sei lá, enfim, não sei se eu estou exagerando, mas no primeiro semestre ou no final da temporada, mais precisamente de 2020, os dois faziam uma dupla imbatível, né? Era um dando assistência, outro fazendo gol, dando assistência para o outro fazer gol, era uma união muito boa, e hoje a gente não vê nenhum dos dois jogando bola. O Rony sumiu, o Rony acabou o futebol dele, que é estranho, cara, é difícil porque o Rony é muito importante taticamente e a gente precisa dele, né? Então eu preciso novamente falar que o Rony da Libertadores é um e o Rony dos outros campeonatos é outro. A pergunta é, cadê Rony? Cadê o futebol do Rony? Precisamos resgatar o futebol do Rony. Luiz Adriano, eu não sei mais o que falar. Abel Ferreira usou muita inteligência hoje. Vou falar de Abel Ferreira hoje também, porque eu critiquei ele na partida passada contra o Red Bull, que inventou um monte de coisa e eu acreditei a derrota até mesmo para ele. E hoje eu coloco a vitória até mesmo na conta dele, porque eu acho que ele foi monstro. Agora o Luiz Adriano, o Abel deu a faixa de capitão para ele, né, dar uma crescida, melhorar um pouco o astral, e você vê ele saindo em campo, cara, totalmente desanimado. Eu não consigo entender o que se passa com o Luiz Adriano. E falando um pouquinho sobre Abel Ferreira, cara, Abel Ferreira foi monstruoso, ele não inventou, colocou o que ele tinha de melhor, teoricamente. O ponto positivo é ele não ter tirado o Breno Lopes, ele tirou algumas outras peças, reformulou taticamente a equipe, mas não tirou o Breno Lopes, que merecia ficar pela sua correria. Ele tentou duas jogadas no lado esquerdo e quase fez o gol, e aí acabou fazendo o gol naquela raça, foi na raça, né, no finalzinho. E ponto pro Patrick de Paula, que, cara, é o que a gente fala, dentro de campo ele joga muita bola. Se ele quiser ficar, se ele quiser render, se ele quiser mostrar que de fato o Palmeiras tirou ele do futebol de várzea, lá do Morro do Rio de Janeiro, para ele ser um sucesso na vida, ele vai nos dar bons frutos, porque ele joga muita bola, o Patrick de Paula, e a entrada dele fez com que o time melhorasse muito o esquema tático ali, a organização do time no meio campo. Palmeiras ele não consegue fazer substituição, o Abel Ferreira, no intervalo, mas me surpreendeu ele mexer 4 vezes de uma vez, quando ele colocou o Patrick de Paula, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Zé Rafael. Foram os 4 que ele colocou de uma vez, depois ele colocou o Daverson e trouxe sorte que o Palmeiras logo fez o segundo gol, o Daverson que pouco pegou na bola, e de resto eu acho que foi mais ou menos isso. Para finalizar, gostei demais do final da partida, quando o Abel reuniu o elenco, todo mundo junto, se abraçou e, claro, devido às proporções, mas me lembrou muito o elenco de 2016, no qual eu estava lá, quando o Cuca sempre fazia isso ao término das partidas que o Palmeiras vencia, sempre naquela raça, naquela vontade, naquela determinação. É isso aí, torcida. Venceu, não convenceu, sigo preocupado pela evolução, pela regularidade, pela organização tática, porque antes o Palmeiras não tinha tempo para treinar e desempenhava um futebol muito melhor que hoje, com tempo para treinar, não desempenha. Isso me preocupa bastante para o resto da temporada. Mas o que importa são os 3 pontos. Um grande abraço, não esquece, deixa aquele like, se inscreva aí para fortalecer. Um ótimo domingo, uma ótima semana para você.